Para mim, você estivesse dirigindo a Sofia. É para você. Ah, Ele como Quer que eu repita a pergunta? Pois não. É do lado do... Ele escreveu em 59, foi publicado Formação Econômica, que é um livro histórico, o que mostra que ele vai muito além de um economista, mas alguém que tem todo um entendimento histórico, age como um historiador. Tem uma obra que, feita ou publicada no final dos anos 50, ela tem toda uma atualidade para hoje. É isso que eu queria que você comentasse, essa questão do lado histórico e tão atual de Celso. Olha, isso se situa exatamente numa questão que é indissociável de Celso Furtado. É o fato de que ele não é um economista tipo economês, ele não é um economista tradicional. Ele é realmente mais um cientista social. Por que isso? Porque Celso, desde cedo, se apropriou dos valores da cultura. Ele conta, nas memórias dele, que se deixou influenciar por Gilberto Freire, mas não pelo conteúdo de Gilberto, pelas teses de Gilberto Freire, que ele achava muito conservadoras, mas pelos mecanismos de interpretação de que Gilberto Freire se utilizava, que eram os mecanismos do culturalismo. Gilberto Freire introduziu aqui a escola norte-americana de Franz Boas, para o qual a ciência social devia constituir uma grande totalização, regida pela cultura. E é exatamente isso que marca o pensamento de Celso Furtado. Como economista, ele não fica preso à economia, porque ele envereda pela história, pela sociologia, pela política, pela geografia, pela demografia, que é a área da sua neta muito bem conceituada, Sofia Furtado. Então, com essas características, Celso se avantajou sobre alguns historiadores. Celso, inclusive, na área da história, ele se faz um revisionista. Ele corrigiu ninguém menos do que o maior historiador brasileiro de todos os tempos, que é Capistrano de Abreu. Capistrano marcou uma corrente historiográfica que vem dele, passa por João Ribeiro, por Rodolfo Garcia e se deposita no maior historiador brasileiro dos tempos recentes, que é José Honório Rodrigues. Pois bem, então Celso retificou Capistrano de Abreu. Capistrano dizia que o Brasil se integralizou através do Rio São Francisco, por via das boiadas. Celso, na sua formação econômica do Brasil, a que Sofia recentemente fez referência, Celso mostra que não foi a região são-franciscana que unificou o Brasil, mas a região do ouro, mas a mineração. A mineração, segundo Celso, gerou um mercado interno, e esse mercado interno de que todas as outras áreas econômicas do açúcar, a pecuária, o fumo eram satélites. Então, essa área da mineração é que, na verdade, integralizou o Brasil, unificou o Brasil, aproximou as diversas regiões da terra. Então, você veja o que era Celso Furtado, um homem tão capaz que, como economista, foi capaz de retificar o maior historiador da lei de todos os tempos, que foi, indiscutivelmente, João Capistrano de Abreu. Verdade. Sofia, quando a gente fala em Celso, vem à nossa mente uma das suas grandes ideias, faz parte das suas grandes ideias e do seu empreendimento, que foi a Sudene. Eu queria que você falasse sobre esse momento da criação da Sudene, aí no início dos anos 60. Bom, eu acho que a Sudene foi um momento que ele conseguiu colocar em prática o que ele aprendeu ali nos anos de CEPAL, né? Depois que ele integrou a equipe da CEPAL e foi diretor, ele ali com aquele aporte que ele conseguiu durante os anos de estruturalismo, né? Um pouco junto com Raul Prebisch, né? Ali à frente da CEPAL, no sentido de integração regional, né? Então, tudo que se entende de desenvolvimento regional hoje, eu acredito que, bom, boa parte do que se entende de desenvolvimento regional vem um pouco dessa visão desenvolvimentista, estruturalista dele, mas, ao mesmo tempo, junto com esse campo de estudo que foi o Nordeste, né? Porque o sentido de Nordeste, eu acho que foi um pouco Celso Furtado, acho que o professor pode dizer melhor como é que ele desenvolveu esse conceito, mas com a Sudene ele conseguiu ali integrar, fazer uma política regional que conseguisse integrar esses diversos polos da economia. Então, através da industrialização das regiões, levando desenvolvimento,
foi um pouco um primeiro momento que ele conseguiu colocar em ação o que ele vinha desenvolvendo na teoria, né? Eu acho que o que a Sudene representa um grande sucesso do que ele queria desenvolver para o Brasil, inclusive, né? Ok. Nós vamos a mais um intervalo aqui no programa Impressões e daqui a pouco a gente volta. Já de volta com o programa Impressões, hoje em especial os 100 anos ou centenário de Celso Furtado. Conosco está o professor de História, José Otávio da Arruda Melo, e a neta de Celso Furtado, a Sofia Furtado. Eu queria perguntar ao professor, com relação ao Celso, um momento muito importante que ele não era, vamos pensar assim, um político partidário, que fazia parte de um partido, embora ele tenha se filiado ao MDB, o PMDB, no retorno na década de 80, mas por que Celso ele acaba sendo atingido, alcançado pelo golpe de 64, né? E ele perde, então, os seus direitos políticos? Por que isso? Se ele não tinha um caráter, vamos dizer assim, político-partidário, qual foi o fator que determinou isso? Olha, em primeiro lugar, o movimento 64, ao contrário da ditadura de Vargas, porque nós tivemos dois momentos de forte ditadura no Brasil. Primeiro, Vargas, de 1937 a 1945, com os militares à frente, porque a ditadura de Vargas era instrumentalizada pelos generais Eurico Dutra e Cosme Monteiro. Depois tivemos a ditadura militar de 1964, regida pelos princípios da Escola Superior de Guerra, de 64 a 1985. Há uma diferença fundamental entre as duas. A primeira prestigia os intelectuais, tanto que os intelectuais todos se incorporam, curiosamente, ao Estado Novo de Vargas. O Estado Novo de Vargas, inclusive, é o período florescente da cultura brasileira, com Gustavo Capanema, do Ministério da Educação e da Cultura. Já o movimento de 1964 é anti-intelectual. Ele começa logo por se voltar contra vários intelectuais, como Darcy Ribeiro, como Josué de Castro, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré. Então, é um movimento anti-intelectual. Era um movimento que se voltava contra o populismo e contra os intelectuais, achando que a mentalidade crítica própria dos intelectuais abria caminho para o comunismo. Esse era o raciocínio da Escola Superior de Guerra. Então, no meio disso, vão ser alcançadas figuras que não tinham um maior comprometimento com a realidade que estava sendo derrubada, como o Celso Furtado. Agora, a respeito dessa cassação de Celso Furtado, que chocou o país, e, de certa maneira, os círculos culturais da humanidade, porque, como você disse, ele não era um homem de partido, ele não estava comprometido com o populismo, ele não fazia pregação das chamadas reformas de base, ele serviu ao Estado e não serviu ao governo de João Goulart, tanto que ele vinha de vários governos. Ele vinha da época de Juscelino, ele vinha do tempo de Jânio, que não tinha nada a ver com o comunismo, e desembocou no governo de João Goulart, que o aproveitou em dois momentos. O aproveitou como superintendente da Sudene, a que a Sofia já fez referência, e o aproveitou também como ministro do Planejamento para a elaboração do chamado Plano Trienal. Agora, como essa cassação de Celso foi uma coisa assim, muito surpreendente e que chocou o país e, de certa forma, os círculos culturais da humanidade, exatamente por essas razões que nós estamos analisando aqui, eu perguntei a Rosa Furtado, a segunda mulher dele, como sabe, Celso teve duas esposas, né? Uma física, chamada Cláudia Tosi, que é argentina, e depois Rosa Furtado, que, inclusive, oferece à obra dele uma nova perspectiva, já que Rosa é uma intelectual, é uma tradutora, é uma poliglota. Pois bem, eu perguntei a Rosa por que essa cassação de Celso. Ela me disse que foi por inspiração de um pernambucano que tinha inspirações e aspirações políticas, que era Costa Cavalcante. Costa Cavalcante estava muito preocupado em dominar Pernambuco. Em Pernambuco, a repressão foi muito violenta. Há uns estados em que a repressão se faz particularmente aguda. Pernambuco é uma delas por causa do governo de Arraes. A outra é Rio Grande do Sul, por causa da prefeitura de Brizola. Então, Costa Cavalcante estava preocupado exatamente em montar um esquema que colocasse abaixo todo o ideário, todas as inspirações, todas as motivações de Arraes. E então achou que precisava caçar Celso Furtado, que poderia vir a ser um elemento de que as forças antirrevolucionárias se valessem para exatamente contestar o regime militar que estava se instalando. Essa foi a explicação
que Rosa Furtado me ofereceu. Eu acho que ela vai colocar isso em algum livro, porque ela falou isso numa reunião do Grupo Zé Honório, e nessa reunião estávamos muitos. Nós éramos como as figuras do Evangelho. Nosso nome era Legião, porque nós éramos muitos. Ela não pediu segredo a isso, não. Depois eu conversei com ela, quando viajamos daqui para Campina Grande, ela repetiu a mesma versão, responsabilizando Costa Cavalcante sob a alegação de que ele estava preocupado em barrar uma figura que pudesse, em Pernambuco, fazer frente ao ideário revolucionário da Escola Superior de Guerra, e essa figura seria exatamente Celso Furtado, que tinha muito prestígio em Pernambuco por causa da SUDENE. Professor, tem uma coisa interessante que eu queria que você comentasse, é que no início dos anos 60, aqui na Paraíba, as ligas camponesas, né, que estava de forma forte de Pernambuco, aqui entrando na Paraíba, culminou também com a morte com o João Pedro Teixeira, né, a morte dele. E antes disso, há toda uma história de que John Kennedy, o presidente americano, viria à Paraíba, né, visitaria Sapé. E é interessante que há uma foto, né, bem interessante, em que Celso está lá nos Estados Unidos, numa visita a John Kennedy. Até que ponto isso, há uma ligação dessa vinda dele à Paraíba depois desse encontro com Celso? Há alguma coisa nesse sentido? Bem, aí são duas questões que se entrelaçam, não é? Kennedy estava lançando a Aliança para o Progresso e, em razão dela, Celso Furtado procura Kennedy nos Estados Unidos. A entrevista realmente foi muito boa. Celso Furtado conta nas memórias dele, eu acho que no livro A Fantasia Desfeita, porque Celso Furtado precisa ser muito compreendido através das suas memórias. Ele tem 3 livros de memórias, que são exatamente A Fantasia Organizada, A Fantasia Desfeita e Os Ares do Mundo. São livros de ideias. Na Fantasia Desfeita, ele conta que foi aos Estados Unidos exatamente para se entender com Kennedy, que estava lançando a Aliança para o Progresso, e Celso contava com os recursos da Aliança para o Progresso para implementar alguns dos projetos da SUDENE. Então, ele foi exatamente se entender com Kennedy a respeito da Aliança para o Progresso. Mas acontece o seguinte, a Aliança para o Progresso começou a se desfigurar com a morte de Kennedy. Então, com a morte de Kennedy, entra Johnson, cujo pensamento é exatamente o oposto. Johnson estava, inclusive, engajando os Estados Unidos na luta do Vietnã, engaja os Estados Unidos na intervenção da República de São Domingo no Caribe, quer dizer, é um governo assim, militarizado, e por conta disso se volta contra as ligas camponesas. Então, o que Celso esperava contar como suporte para a SUDENE através da Aliança para o Progresso, não conta mais. Esse é um ponto, essa é a questão de Celso. Agora, a questão daqui, da Paraíba, a questão da Paraíba diz respeito exatamente ao caso de que as ligas camponesas foram muito fortes na Paraíba. Há alguns autores que acham que as ligas camponesas que surgiram em Pernambuco, surgiram no Engenho Galileia, em Pernambuco, mas depois progrediram aqui, através do município de Sapé. Então, a Liga Camponesa mais poderosa do que a Liga Camponesa do Limão. A Liga Camponesa do Limão é uma liga muito forte, ficava na região de Palmares, na zona sul da Mata Úmida de Pernambuco, mas a Liga de Sapé chegou a ter um contingente maior do que a Liga do Limão de Pernambuco, chegou a ter 20 mil integrantes. Então, em razão disso, Kennedy estava interessado em vir aqui ao Nordeste. Isso aparece nos meus livros. Eu tenho vários trabalhos sobre a história da Paraíba e não ocultei esse lado social. Celso Furtado, inclusive, é uma figura que aparece muito, embora eu seja mais um capistaniano, embora eu seja mais ligado a Celso e a Fernando Henrique Cardoso, de que eu fui aluno. Mas eu aproveito muito Celso Furtado, exatamente porque nos meus livros eu chamo a atenção para essa fermentação social que existia com as ligas camponesas aqui, na zona da Mata Paraibana, e em razão disso, que culminou com a morte de João Pedro Teixeira, no dia 2 de fevereiro de 1962, em razão disso, Kennedy estava interessado não, Kennedy chegou a marcar a vinda dele aqui aos Estados Unidos. Isso, inclusive, está na entrevista de Assis Lemos, o elemento que intermediava essa vinda de Kennedy aqui à Paraíba era Assis Lemos, que era uma espécie de coordenador das ligas camponesas, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais da Paraíba, e por conta disso, Kennedy estava interessado em vir aqui aos Estados Unidos. Chegou a haver uma reunião, mas Celso Furtado não participa dessa reunião, não. Essa reunião é com o general Amaury Cruel, que era o chefe da Casa Militar, o embaixador dos Estados Unidos, eu acho que era Lincoln Gordon, tinha também o coronel
assessor de segurança da embaixada norte-americana, que era Vernon Walters, e havia uma outra figura aí, que eu não me lembro, não sei se Darcy Ribeiro, Raulif, não sei, tinha uma outra pessoa. Essa reunião foi no Palácio do Alvorada. Jango suspendeu todas as suas atividades para reservar o dia para essa reunião. Conseguiram localizar Assir Lemos, através de um deputado pernambucano chamado Clodomir Moraes, e realizaram essa reunião em que ficou marcada a vinda de Kennedy aqui à Paraíba. Ele viria, saltaria no aeroporto Castro Pinto, iria para Sapé, onde falaria ele, falaria a mulher dele e um representante das ligas camponesas. O pessoal dos Estados Unidos estava muito preocupado com o problema do populismo, mas ser o sujeito para falar em nome de Kennedy e tal, sim, ali não. Então, só falariam essas 3 pessoas. Quer dizer, a reunião realmente chegou a ser montada, como está nos meus livros. Eu tenho vários livros sobre a história da Paraíba, onde o segmento social aparece, e essa reunião está perfeitamente delineada, a partir dessa reunião realizada em Brasília. Agora, a visita não se realizou exatamente porque Kennedy foi assassinado. Bacana, professor. Vamos aqui para a Sofia. Sofia, nós vamos ver que o Celso vai ter pelo menos 10 anos com seus direitos cassados. Ele vai para o exílio, mas é no exílio que ele vai, de uma certa forma, produzir ou expandir ainda mais a sua parte mais intelectual. É isso mesmo? Bom, o exílio teve um papel muito importante também na escrita dele. Primeiro ele foi para os Estados Unidos, né, onde ele deu aula na Universidade de Yale, e depois e onde também ele desenvolve uma boa parte ali das suas obras, do seu entendimento sobre o Brasil e a América Latina, e depois ele vai para Paris justamente finalizar ali onde ele se estabelece, né? E nesse momento, eu acho que foi um momento que ele conseguiu captar a maior quantidade de jovens ali que se sentiam inspirados e começaram a entender um pouco melhor a formação da América Latina e do Brasil, porque diz ele, né, e diz ali nas suas obras, que era quando tinha a maior quantidade de alunos, né, aquelas grandes... A Tânia Bacelar fala disso, né, quando ele dava aula nesses auditórios enormes que tinham lá na Sorbonne, ficava lotado de jovens de todos os lugares do Brasil, do mundo, na verdade, né, de todos os continentes, e isso demonstra que foi quando ele ali como primeiro professor, se eu não me engano, primeiro professor emérito na Sorbonne, que brasileiro, né? Ele foi quando ele conseguiu demonstrar para um público enorme de jovens o poder do estruturalismo, né? Da teoria estruturalista que ele desenvolve, e como que o Brasil está envolvido nessa compreensão regional, né? De desenvolvimento regional. Então, ele faz essa apresentação do Brasil para a Europa, um pouco para os Estados Unidos. Ele já nos Estados Unidos, como ele já tinha uma carreira pública bastante consolidada, ali já tinha lançado a Formação Econômica do Brasil, ele já trazia bastante um aporte histórico, estruturalista também para dentro da discussão. Então, ele já fazia muitas reuniões, era muito procurado por alunos brasileiros e também de outros países. Então, esse processo mesmo dele estar se envolvendo com outras nacionalidades foi muito importante para a formação da ideia do que é o Brasil internacionalmente, né? Do que é o Brasil. Essa visão, inclusive, ajudou ele a depois voltar e entender, né? Porque ele passou a entender que a cultura fazia parte do desenvolvimento.